Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube, do Instagram também, porque quando eu coloco meu story aparece lá no Instagram também, né? Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Receba e sinta aí essa paz gloriosa do Senhor na sua vida. Vamos continuar a leitura da Palavra de Deus, dessa feita no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1 em diante. E eu quero convidar toda a família católica, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhuma religião, mas você tem o seu coração sedento pelo conhecimento, tem amor pelo saber, vem para cá. Vamos ler a Bíblia Sagrada, não importa se você é um bandista, seixinoíta, budista, não importa. Vamos ler a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida, para mudar a nossa forma de pensar e de entender as coisas. Certo? Aqui nós estamos lendo a palavra de Deus na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Certo? Eu não vou pregar, é somente leitura, mas você vai pedir ao Senhor Jesus, que é o maior interessado, em que nós conheçamos a sua palavra, que Ele te ensine, que Ele te instrua nas Sagradas Letras. Certo? É bom ter um dicionário, um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque aquela palavrinha, por menorzinha que seja, que você não entendeu, ela vai fazer toda a diferença na interpretação, no entendimento do texto e do contexto também. Certo? Vamos ler a Bíblia? Os artífices da obra do tabernáculo, capítulo 31 de Êxodo, versículo 1 em diante para a nossa meditação. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para obrar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os vasos da tenda, e a mesa com seus vasos, e o castiçal puro com todos os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base, e os vestidos do ministério, e os vestidos santos de Aarão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme a tudo que tenho mandado. O sábado santo
e as 2 tábuas do testemunho, versículo 12 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O bezerro de ouro, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-mos. Então todo o povo arrancou pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é
povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem feito versículo 21 novamente. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse a Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs
Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Louvado seja Deus. Capítulo 33, versículo 1. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e este povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs-se sobre si. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios,
ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à sua porta. Versículo 10 novamente. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor com Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial. Mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença, versículo 12 em diante. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Versículo 13 novamente. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Aleluia. Moisés roga a Deus lhe mostre a sua glória. Versículo 18 em diante. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Capítulo 34, versículo 1 em diante, as novas tábuas dos 10 mandamentos, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte de Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele levou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão, e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto, versículo 10 em diante. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti,
mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo teu gado que seja macho abrindo a madre de vacas e ovelha e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo o macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no dia diante. Versículo 24. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. Versículo 29 em diante. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele.
Olhando, pois, a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Aleluia! Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração, vamos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Santo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos concedes, ó Deus, de estar aqui na tua presença, diante também dos nossos seguidores aqui nas redes sociais, para transmitir as palavras do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada vida, por cada coração que está acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa os nossos muitos pecados, Senhor. Lava as nossas vestes no poderoso sangue de Jesus, que tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. Senhor da glória, escuta o meu clamor, a minha humilde oração, a oração de cada pessoa que está orando comigo agora, meu Deus, diante de Ti, que nós fazemos ao Senhor. Faze com que esta palavra, meu Deus, tão poderosa, encontre boa terra nos corações daqueles que estão acompanhando a leitura da Tua santa palavra. Pai querido, meu Deus amado, em nome de Jesus eu te peço, faze esta grande obra, que esta palavra possa germinar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a vida eterna, para a salvação eterna, meu Deus. Pai querido, Senhor amado, Senhor da glória, abençoa cada vida que está orando conosco, que está acompanhando esta leitura, meu Deus, da Tua santa palavra. Visita os nossos lares, as nossas famílias, com a bênção maravilhosa da cura divina, curando nossas enfermidades, meu Deus, que são tantas, Senhor. Seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos seios, nos órgãos, nas pernas, no olho, no ouvido. Meu Deus e meu Pai, essa língua presa, meu Deus, seja solta também agora pelo sangue de Jesus. Faz esta obra, meu Deus poderoso, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Senhor. Por teu amor, por tua grandeza, por tua misericórdia, Senhor. Opera em nosso meio, opera em nossos lares, em nossas famílias, meu Pai. O milagre, a cura divina para a salvação, meu Deus, para testemunho, para a glória do teu santo nome.
Pai querido, repreende também todo mal, toda obra do diabo, toda obra do inimigo, toda obra maligna nesta casa, nesta família que coloca confusão, problema no lar e na família, a briga entre o casal, esse demônio que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, dos vícios, nos jogos de azar, nos jogos de internet, nos jogos de redes sociais, também na tela do computador, a tela do celular, o cigarro, a bebida alcoólica, a maconha, a cocaína, o crack. Repreende, meu Deus, este mal agora. Arranca, meu Deus, esse demônio da prostituição, do adultério, da fornicação de dentro desta casa. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal e dar vitória, meu Deus, para as nossas casas, para as nossas famílias. Meu Deus e meu Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a Tua santa palavra, as sagradas letras do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu ainda oro ao Senhor por este pai de família, por esta mãe de família, que são chefes de casa e estão desempregados, meu Deus. Abre as portas de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, que eu te peço, meu Senhor, em favor deste chefe de família, para que ele possa levar, para que ela possa levar para dentro de sua casa o sustento para junto de seus filhos. Quanto às nossas vidas, Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, prepara-nos, Senhor, para aquele grande e glorioso dia que o Senhor já tem guardado, agendado, na tua agenda, na tua memória, meu Deus. Só o Senhor sabe este dia. Aleluia! Prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir, Senhor, o toque da trombeta de Deus a soar e a chamar o nosso nome para a salvação, meu Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pai querido, Deus amado, fica conosco, não nos desampara. Eu te peço, como Moisés pediu ao Senhor, meu Deus, não nos lances da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito, meu Deus. Aleluia, Jesus. Sê conosco durante essa jornada, essa peregrinação nossa sobre a face da terra. Nos ajuda a guardar a tua santa palavra em nossos corações e a praticá-la, Senhor, para que não sejamos somente ouvintes esquecidos, mas fazedores da obra. Senhor, prepara sim as nossas vidas diante do Senhor e nos abençoa em tudo, meu Deus, em que nós pusermos a nossa mão. É o que eu te peço com muita fé e te agradeço no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado e Senhor nosso. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa dessa tarefa, dessa jornada cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Deus abençoe.